Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos continuar a falar sobre as consciências, né? Neste encontro nós vamos falar sobre o projeto Terra 6 e 7, certo? Vamos lá, vamos começar. Consciência nível 6, né? Então, é o final do sexto, né? Projeto Terra. É o que nós estamos vivendo agora no final, né? Então, essa implantação plena da consciência 6 no planeta será feita agora, nesse século, certo? Nesse século, a consciência 6 reinará neste planeta, tá? As características da consciência 6 são baseadas na energia do número 6. Número 6, claro, consciência 6, número 6, numerologia, vocês já vão conhecer. Também nos textos do sexto dia da criação bíblica. Sim, no sexto dia da criação bíblica é extremamente importante. Aliás, aquela Gênesis 1, né? Gênesis 1, capítulo da Bíblia, né? É extremamente importante. Gênesis 1 e Gênesis 2. Mas são extremamente importantes. Ali você sabe o que está acontecendo, certo? E que consciência você está lidando, as características todas. Como eu já disse, o meu estudo da Bíblia, um livro que eu escrevi sobre a evolução humana na Bíblia, é muito importante e eu vou deixar o link dele aqui embaixo, tá? Para vocês baixarem, que aí vocês vão entender tudo, certo? Então a consciência 6 é um adulto, sim, ela é 6, né? Ela é um adulto enamorado. Por quê? Porque ele é um apaixonado pela vida, ele está de boas, né? Ele é o amor, né? Vamos ver o que o número 6 diz, certo? O número 6 diz, tá? Harmonia, ele está em paz e está o amor. Harmonia, paz e amor, né? Se não dos hippies, paz e amor? Pois é, paz e amor. Mas para você ter paz e ter amor, você precisa estar em harmonia. Então esses três são importantes. Esse é o número 6. 6. Não é à toa que os hippies vieram na década de 60. 6. E dizem que para viver na nova era, você precisa ter amor no coração. Ter paz e harmonia interna, né? Então nós estamos saindo de uma consciência 5, onde o caos impera, porque ela está completamente fragmentada, para uma consciência 6. Certo? Quem puder fazer essa transição, beleza. Quem não puder, olha, paciência. Então vamos ver o que o dia 6 da criação, no sexto dia da criação, o que diz? Tá? Deus disse que a terra produza seres vivos segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais ferozes, segundo suas espécies. Então, ele começa com animais terrestres, ou seja, não está mais voando, nem o pessoal se afogando, né, embaixo d'água ou voando por aí, entendeu? Então, existe o quê? Uma terra firme. Ele anda, ele precisa de um apoio, ele está sustentado, ele não está flutuando, nem na água, nem no ar. Ele está ali na terra firme, né? Certo? Pés muito bem plantado no chão. Então, o 6, naturalmente, ele trabalha com equilíbrio, né? Certo? Né? Com harmonia. Ele não vai cair. Não vai, nem vai afundar, ele está na terra, então não tem como, tá? Certo? O homem, Deus, a seguir disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? A imagem e semelhança de Deus, dos anjos, né? Do sagrado, né? Certo? Por isso que está no plural aí. Para que domine sobre os peixes do mar, ou seja, que ele consiga
trabalhar com a consciência 5, né? E dominar a consciência 5, certo? Sobre as aves do céu. Claro, são os dois tipos de consciência 5 que tem. Uma que voa no ar e outra que flutua ou nada no oceano, quer dizer, na água. Então, qualquer uma das dois tipos de animais, ele está reinando, ou seja, ele é superior, ou seja, ele é uma consciência superior à consciência 5. Ótimo. Sobre os animais domésticos e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Isso é importante, olha só. Uma consciência 6 elevada, ela reina sobre a consciência 6 mais baixa, ou seja, existe uma hierarquia dentro da consciência 6. É uma hierarquia, né? Os mais humanos, ou cada vez que você sobe na consciência 6, você se torna mais abrangente, né? Certo? Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, ele os criou homem e mulher. Está vendo aqui? Homem e mulher. Então, não existe diferença entre o homem, sexo masculino, e o sexo feminino, mulher. São as duas partes. Essas duas partes é como o Tao. O Tao foi dividido em Yang. Aqui nesse caso, a criação do homem, né, veio da divisão do princípio masculino e do princípio feminino de Deus. Assim como o Tao se transformou em Yin e Yang. É a mesma lógica, certo? Então, tanto o homem, princípio masculino de Deus, como a mulher, princípio feminino de Deus, vieram para cá em corpos diferentes. Cada princípio tem seu corpo. E a consciência 6 não admite sair do seu princípio. Ou seja, corpos masculinos receberão princípios divinos masculinos. Corpos femininos receberão princípios femininos de Deus. Né? O sagrado masculino em corpos masculinos e o sagrado feminino em corpos femininos. O que já não aconteceu na consciência 5, que na consciência 5 tanto faz. Se lembra que é um adolescente rebelde, que ele tinha que expandir e que ele tinha que conhecer tudo e experimentar tudo, né? Certo? O que eles faziam na consciência 5? O princípio masculino podia encarnar tanto no corpo feminino quanto no corpo masculino. E aí, meu amigo, aí realmente uma personalidade masculina, como eu mostrei lá, e uma personalidade feminina, né? De um princípio eles dificilmente iam conseguir se encaixar, porque eles estavam em frequências, digamos assim, era uma confusão aquele manifestação da consciência 5. Era uma doideira. E é por isso que é tão difícil juntar todas elas e reintegrar, porque você tem o sagrado feminino tendo vidas em corpos masculinos e femininos, o sagrado masculino tendo vidas em corpos femininos e masculinos, e isso realmente dá um problema grave, certo? Mas aqui na consciência 6 isso não vai acontecer. Por quê? O princípio masculino em corpo feminino não tem. E o corpo feminino em corpos masculinos não tem. Então, cada princípio respeita a sua natureza. Feminino com feminino, masculino com masculino. E aí sim, e aí haverá harmonia entre o masculino e o feminino na Terra, porque não tem trocas, certo? Não tem vidas em corpos trocados, e isso faz muita diferença, certo? Então
essa é uma das primeiras coisas da consciência 6 importante. Eles são harmonizados em seus corpos. E assim gera-se a paz, não se gera a contradição. O meu impulso é feminino, mas eu estou num corpo masculino, aí fica desarmonizado, não fica em paz. Mesma coisa, um princípio feminino num corpo masculino, também vai estar desarmonizado e não vai estar em paz. Não tem harmonia, não tem paz e o amor fica bastante comprometido. Esta força do amor, não o sentimento de amor, porque o amor ele é considerado duas coisas: sentimento, amor, e força do amor. A força, a energia do amor, essa fica prejudicada. O sentimento, menos. Mas a força não gera, como é que eu vou te dizer? Não gera a energia necessária, certo? Então, só quando as duas estão corretas e juntas, harmonizadas, é que gera essa força do amor, é gerada em toda a sua intensidade. É o mesmo caso de você não ter as suas 12 pétalas originais no teu coração. Você vai gerar energia? Vai, mas não é suficiente. Certo? Não vai atender a todos os seus gastos. Então você estará prejudicado na sua energia se não tiver as suas 12 pétalas cardíacas. Então a consciência 6 está aí, ó. É o final da consciência 5, ou seja, ela já nasceu, ponta encarnada, consciência 6, ponta encarnada. Pode haver subpersonalidades das consciências 6? Sim, é possível, mas vai ser mais raro acontecer. Em vez de você ter inúmeras subpersonalidades, 5, você vai ter uma ou duas, talvez, personalidades 6 agora. Mas depois, quando nós vivermos numa planeta onde todos são 6, não vai existir mais essa possibilidade de termos subpersonalidade do 6. Só existe porque o 6, a consciência 6, ainda está vindo agora num planeta de consciência 5. E isso dá muito desgaste numa consciência 6. Vamos passar agora para a consciência nível 7. Vamos falar com a consciência nível 7. Já que na Bíblia existe os 7 dias da criação. Então, ele fala sobre a consciência 7, sobre o 7º dia, certo? 7º dia da criação ele fala. Então, o projeto Terra 7, certo? Ele vai desenvolver a consciência 6 até chegar à consciência 7. E aí vai começar o projeto Terra 8, provavelmente, certo? Mas vamos falar do 7 que está começando agora, que está havendo a transição, entre o projeto 6 e o projeto 7, está havendo a transição, a troca de passagem, então os dois estão trabalhando juntos, assim como o projeto 6 trabalhou junto com o projeto 5 para fazer essa transmigração, essa transição, então é uma coisa bem interessante, certo? É troca de comando, Então, as características da consciência 7 são baseadas na energia do número 7, correto? Como também nos textos do 7º dia da criação. E a consciência 7 é um adulto equilibrado, ele já não é mais um 6, ou seja, não é movido mais só pelo amor, por uma paixão, não é a paixão enamorado, aquela coisa assim mais enamorada e tal. Não, ele já é muito mais pé no chão, certo? Ele é muito mais respeitador, ele é um adulto realmente bem equilibrado, bem racional, bem trabalhado, certo? Não essas porra louca que tem por aí não, porque essas porra louca que tem aí, mesmo sendo adulto, tem consciência 5, certo?
Ou consciência 6, que já é mais da namorada. Mas esse aqui é pé no chão mesmo. Certo? Então aqui, ó, numerologia do 7. Ele é o ser espiritual, altamente espiritualizado, certo? Espiritualizado, que é muito diferente de religioso. Religioso é a consciência 5, certo? A consciência 5 é religiosa. A consciência 7 é espiritualizada, tá? E perfeição humana, ou seja, o ser humano vai no 7º dia, né, no número 7, ser perfeito como ser humano. Ainda é ser humano, como se disse, né, no final do mundo de regeneração, ainda seremos humanos. Né? Ainda teremos essas coisas humanas ainda, né? Certo? Então, só lá, depois da regeneração, que a gente já começa a ser meio angelical, né? Então, nos mundos, habitaremos mundos angelicais, ou mundos superiores, né? Mas até lá, eu me contento ser 6. Certo? Trabalhar com amor, trabalhar com essa força, com harmonia, com essa paz, né? Certo? 7º dia. Foram assim terminados os céus e a terra e todo o seu conjunto. Ou seja, perfeição humana, né? Certo? Terminou. Né? Tá tudo certo, né? Tá terminado. Concluída no 7º dia toda a obra que havia feito. Deus repousou no 7º dia do trabalho por ele realizado. Ou seja, o que a gente tem aqui é simplesmente o seguinte: depois que termina o trabalho com a consciência 6, ou seja, nós, ou seja, o mundo de transição, regeneração, né? Tá tudo feito, tá tudo jóia, tá bom, atingimos o 7, beleza, né? Então o 7 vai trabalhar esta parte de espiritualidade para nos tornarmos realmente deuses, dignos de filhos de Deus, né? Então, terminando o trabalho realizado, repousou, ou seja, pousou, ou seja, bom, tá aqui, toma, botou em cima da mesa, ó, tá aqui, pronto, tá aqui, pronto. Abençoou o 7º dia e o santificou, ou seja, a consciência 7 é uma consciência abençoada e é santificada, então ela é realmente uma digna, né? Espiritualizada e perfeita, né? Então aqui, ó, visto que nesse dia Deus repousou de toda a obra da criação, esta é a origem e a história da criação dos céus e da terra. Ou seja, quando atingirmos este ponto, certo? Lá no final da consciência 6 e nos tornarmos uma consciência 7, manifestarmos a nossa consciência 7, certo? Manifestarmos isto, é considerado, certo, que Deus terminou o que ele tinha que fazer. Dali para diante, aí fica fácil, né? Fica fácil, é santificado. E aí as consciências 8, 9, 10, 20, 50, sei lá, as consciências que tem seus níveis lá para cima, a gente não sabe. Da consciência 7 para cima fica tudo facilitado, tudo vai. Então, é o que ele diz assim: esta é a origem e a história da criação dos céus e da terra. Os céus e da terra é uma consciência divina aqui encarnada no planeta, certo? Se manifestando aqui no planeta a toda a divindade, né? Então é uma coisa muito legal, certo? Que vai acontecer no final do mundo de regeneração, que está começando agora. Ou seja, no final dele, quando a consciência 7 vai se tornar a consciência padrão do planeta. E quem vai fazer isso? A consciência 6.
e o projeto 7. Então vamos ver, tá? Resumindo, tá? Éramos consciência 5, ou seja, totalmente divididas aqui, né? Certo? Totalmente fragmentadas, voando por aí, né? Aí chegou o 6º dia, né? E, bom, a consciência 6, essa 5 está se transformando em 6, ou seja, está vendo os animais aqui? Olha o elefante, pesados, sujos, né? Cansados, olha só a carinha de cansado dele ali, ó, né? Mas pisando no chão lá, ó. Pisando no chão. Bom, temos todo, né? Esse aqui, considerado um elefante, um animal extremamente inteligente, né? Mas só que ele está pesado e sujo. Por que ele está pesado e sujo aqui? Por causa que ainda nessa fase temos a consciência 5 ativa, que está sendo fechada. Quando todas as consciências 5 forem fechadas e reintegradas ou integradas na consciência 6, o que vai acontecer? Né? A evolução humana, tá? Criada no pó da terra e tal, né? Evoluir até um ser humano apresentável, né? Certo? Até um ser humano que pensa, que sabe, que entende, que trabalha, né? Mais com a cabeça do que com o corpo, certo? Então, eu estou no alto grau de intelectualidade, né? Aqui, certo? Aqui eu sou realmente um homem feito, né? E aí passa para a consciência 7, angelical, né? Já espiritualizado, como um anjo, né? Essa é a consciência 7, né? Saímos da consciência 6, máxima, para a consciência 7. Né? Então aqui temos do animal, né? Uma consciência fragmentada, mais animalesca, né? Porque está enlouquecida, está fragmentada, enlouquecida. Ela é limpa, né? É uma consciência 6 limpa, que tem que ser limpada para começar a evoluir ou manifestar a sua humanidade até chegar à sua angelitude. Então aqui, depois dessas consciências 4, 5, 6 e 7, eu termino a minha explanação e até o nosso próximo encontro.